Glória a Deus. Vamos ter as suas mãos para cá e vamos orar. Querido de Deus e Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos entregar o Teu Filho, o Teu servo, nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, usa ele de uma forma única, tremenda, a Deus, mas com a palavra que nós estamos necessitados de ouvir. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades, conhece o Teu Filho, e o Senhor, Pai, vai usá-lo nesta noite, com poder e graça e autoridade. Eu oro pedindo que seja assim, em nome de Jesus, amém. Queria saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, pode se assentar, queridos irmãos. A minha luta para chegar aqui foi bem grande, irmãos. Foi bem difícil conseguir chegar aqui nessa quarta-feira. Eu não vou falar sobre as aflições e as tormentas que nós passamos, mas eu já quero adiantar a você que certamente Satanás quer que você volte para sua casa hoje da mesma forma como talvez você tenha vindo para cá. E quando Deus entra com o desejo de restaurar a nossa vida, uma simples quarta-feira, talvez no seu coração, pode mudar para sempre a sua vida. As pessoas têm o péssimo hábito de negligenciar um culto de quarta-feira. Não, é só um culto. Não. Talvez para você hoje seja o momento que Deus vai transformar a sua vida para sempre. E não é porque eu te falo nessa noite, porque eu sou dotado de pecados, fragilidades, sou humano, e estou me controlando aqui para não chorar mediante a todas as dores que eu estou passando neste tempo. Mas a paz e a alegria que Deus restaurou no meu coração, para trazer o que eu vou trazer aqui nessa noite, não vem de mim, vem do Espírito de Deus. E eu estou muito grato a Deus por tudo que eu passei. Porque ainda que seja tão difícil, está me dando a força que eu preciso para falar o que eu vou falar aqui nessa noite. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Querido Deus, eu te louvo nessa noite. Tu és soberano, poderoso, santo, maravilhoso. Tu és o nosso conselheiro, o príncipe da paz. Tu és aquele, ó Deus, que tem o controle e o domínio da nossa vida. Um fio, ó Deus, de cabelo da nossa cabeça não pode cair sem que o Senhor ordene. O Senhor tem contado nos teus livros, ó Deus, os dias da nossa vida. E eu quero te louvar porque aprove ao Senhor o teu Espírito nos conduzir até aqui, Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus que toda batalha na nossa mente, no nosso coração e nos nossos ouvidos seja agora repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor tenha a nossa vida por completo para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Eu te peço, Deus, tem misericórdia de mim. Que nenhum ser humano aqui dentro crie expectativa alguma sobre a minha pessoa, Deus, porque de todos talvez eu seja o que mais precise da Tua glória e da Tua misericórdia nessa hora. Que eu diminua e o Senhor cresça, que a manifestação do Teu poder, ó Deus, e da Tua restauração plane sobre este lugar. Porque se há um plano, ó Deus, que nasceu no Teu coração, passou pelo meu coração, e eu desejo que atinja o coração dos meus irmãos nessa noite, é a restauração do Teu Espírito. Restaure altares, restaure corações, restaure mentes perturbadas, restaure, ó Deus, motivações que já foram perdidas, restaure, ó Deus, pessoas que não conseguem mais Te adorar como o Senhor merece ser adorado. Restaure, ó Deus, tudo que foi quebrado na vida deles e que pertence a eles. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui experimentando a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O título da minha mensagem nessa noite é o discípulo da fogueira. E eu quero falar um pouquinho sobre o discípulo da fogueira, sobre nós, sobre Pedro. E eu te pergunto, Pedro, quem era este homem? Apóstolo de Cristo, apóstolo de Jesus, líder dos apóstolos, antes e depois da sua restauração. Diz bem alto, restauração. É isso que Deus vai tratar nessa noite conosco. Cheio do Espírito Santo, Pedro pregava e as pessoas se convertiam. Pessoas eram rendidas aos pés de Jesus, curadas, tratadas e trazidas de volta à vida. Pedro não temia prisões, não temia diante de chicote, não temia açoites e enfrentou com bravura
o sinédrio judaico, aqueles que se levantaram para acusá-lo. Filho de João, irmão de André, talvez empresário da pesca, pescador, era muito corajoso. Casado, porque a Bíblia vai dizer que Jesus curou a sua sogra. Então, se tem alguém dizendo por aí que tem que ser Pedro em alguma igreja, está errado. Que ser solteiro e ser discípulo de Cristo tem que viver sozinho, está errado. Porque Pedro era casado com uma mulher porque tinha uma sogra. A não ser que tinha descoberto uma forma de ter sogra e ser sozinho. Quem é este homem para nós nessa noite? Pedro, símbolo da raça humana, do que eu e você somos. Pedro é o símbolo perfeito de mim, sobre você. Homem dotado de altos e baixos, inconstante, uma hora feliz, sorrindo, alegre, cantando, louvando e adorando ao Senhor. E quando as coisas dão errado, esse mesmo homem eufórico e cheio de alegria e adoração sumiu, por causa das dores e dos sofrimentos. Pedro foi capaz de fazer promessas a Jesus, de ser fiel a Ele para sempre. Mas segundos depois, ele covardemente negou Jesus. Estou falando de um mesmo homem. Demonstrava bravura, mas ao mesmo tempo se tomava de total covardia. Fazia avanços espirituais muito rápido. De repente, a vida espiritual de Pedro acelerava da primeira para a quinta. Mas em segundos ele estava dando marcha ré e andando para trás. Quem é esse homem? Onde ele está? Sentado na sua cadeira. Pedro, nessa noite somos nós. O símbolo do ser humano. O símbolo de quem somos. E Deus vai tratar nessa noite quem somos. Pedro fez declarações inéditas de quem era Jesus. Num determinado momento, Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, usado pelo Espírito por Deus, ele diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E recebe um elogio de Jesus, e Jesus diz: Pedro, não foi um homem que te revelou isso, mas o Espírito, o próprio Deus. Mas segundo depois, quando Jesus disse que precisava ir à morte, Pedro quis repreender Jesus, e Jesus disse para ele: se afaste de mim, Satanás. O mesmo homem usado pelo Espírito de Deus foi repreendido porque Satanás sussurrou no seu ouvido. E não se esqueça que ele ainda nos representa. A minha pergunta é: quem você tem ouvido? O Espírito de Deus ou qualquer outra coisa? Somos assim. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora louvamos porque vencemos, outra hora murmuramos o mesmo Deus porque perdemos. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu acabei de me casar, estava próximo de Deus, feliz, fui para o altar, estava vivendo aquilo que tudo que eu sonhei, mas eu estava a pé. Morava bem longe da igreja. Eu falei: Deus, eu sou um pastor, um servo do Senhor, preciso ir para a igreja. O que eu vou fazer, que eu vou arrumar? E meu sogro deixou comigo um Santana Quantio 97. Tinha dia que eu andava mais rápido que o carro. Mas aí, irmãos, eu estava estressado no ministério, não tirei férias, que a gente como pastor tem essa dificuldade, a gente acha que quando a gente vai sair as coisas vão desandar. E eu digo para os pastores: tirem férias, se possível de 6 em 6 meses, não espera um ano não. E aí eu não tirei férias, fiquei ali anos trabalhando com a juventude, cansado, troquei o sinal de trânsito, parei no verde e acelerei no vermelho. Acabei com Santana Quantio 97. E agora, a murmuração começa. Mesmo Deus que eu estava adorando, louvando no altar do meu casamento, eu já estava murmurando, falando: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Olha Pedro gritando dentro de mim. E aí eu fui no supermercado um dia. Tinha uns 20 HB20 na promoção. Falei: Deus, aí a mansidão volta, né? Sou seu servo, Senhor. Olha que carro lindo. E eu estou precisando de um carro desse aqui, Pai. E comecei a orar. Eu sou batista, irmão. Mas às vezes as pessoas me confundem. E eu comecei a botar a mão naquele carro, levantar louvores ao Senhor, anotei a placa do carro, falei: Deus, eu sou teu servo, Senhor, eu preciso para a igreja, carregar jovem aqui da carona. Me dá esse carro, Senhor. E eu comecei a orar.
E comecei a acreditar. E anotei a placa do carro, LSC 8883. Chegava na igreja e falava, esse carro vai chegar na minha casa. E as pessoas começaram a falar que eu fiquei meio fanático, eu estava trocando as coisas, sabe? Essa sua motivação de vir para a igreja, eu comecei a me sentir mal. Falei, Deus, eu estou orando mais pelo carro do que por almas rendidas ao Senhor, eu vou trocar esse negócio aí. Só que aí o desejo de ter aquela experiência com Deus foi maior e já não era mais o carro. Agora era o desejo de ver a manifestação do poder de Deus na minha vida. E aí, irmãos, todas as vezes que o telefone tocava, sábado na minha casa e era um telefone fixo, eu falava para minha esposa, será? Será que é agora? E era dia de sorteio, o telefone tocou, sábado era um telefone fixo. Eu virei e falei assim, Paulinha, será que eu super... Não era para eu dizer. Super alguma coisa dizendo que eu ganhei o carro. E aí quando eu atendi, a moça disse assim, é Paulo Vitor? Sim, você pode vir pegar o seu carro, você ganhou o seu carro. Mas aí depois que eu estava com o carro, eu comecei a murmurar por causa da casa. Eu vou parar por aqui. Não estou contando essa experiência para dizer para vocês que eu ganhei um carro. Eu estou contando para você essa experiência para dizer que a gente nunca está satisfeito com nada. É por isso que Deus quer restaurar o seu caráter nessa noite. É por isso que Deus nessa noite Ele quer restaurar as suas motivações. Por que você está aqui? É para fazer presença diante do seu líder, para ele não te ligar amanhã perguntando o que você não está, você se sente cobrado? Você veio para tocar, você veio para falar, você veio para ser visto. Você veio porque você trabalha aqui, você precisa mostrar que você estava aqui. Qual é a sua motivação para estar na presença do Senhor? Que Pedro te domina nessa noite, o restaurado ou o murmurador carnal? Temos o DNA de Pedro. E o que Jesus fez na vida de Pedro, na mesma cena e na mesma proporção, Ele vai fazer aqui nessa noite. E daqui a pouco você vai entender o porquê o discípulo da fogueira. Nessa noite eu não vou falar para você sobre o Pedro, que experimentou um Jesus entrando no barco dele no meio da aflição e fazendo surgir peixe de onde não tinha. Embora eu acredito plenamente que você possa experimentar o milagre da multiplicação aqui nessa noite. Eu não estou falando de um Pedro que viu a sua sogra sendo curada, mas isso não anula a cura que Jesus vai derramar nas pessoas doentes aqui. Nessa noite eu também não vou falar do Pedro que andou sobre as águas, mas eu acredito que você possa experimentar o sobrenatural. Foi por isso que eu passei o que eu passei, eu estou aqui nessa noite para dizer essas verdades para você, amém? Falei demais, abra sua Bíblia, por favor. No livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 21, vamos ler dos versículos de 1 a 17. Hoje eu vou falar do Pedro que desistiu de tudo. Nós estamos caminhando para o último capítulo do livro de João, encerramento da história de Jesus e seus discípulos, observações finais. Jesus agora volta, pela terceira vez encontra os seus discípulos quando ele estava pescando. Estamos aqui, no final da história, no final do Evangelho. João 21. João capítulo 21. Quem achou, diga amém. Quem está ligado, diga aleluia. João capítulo 21, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Para quem Jesus apareceu, irmãos? Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, vestiu a sua capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água.
Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Diz bem alto, braseiro. Mais uma vez, fogueira. Versículo 10. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Versículo 12, quem ainda está acordado, diga amém. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, pois depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Versículo 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Amém? Deus, essa é a tua soberana e poderosa palavra. Palavra que cura, transforma, traz vida, alimenta, traz cor ao que está negro, luz ao que está escuro, vida que está morto. E eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra penetre ao nosso coração nessa noite de uma forma, ó Deus, que não saiamos daqui da mesma forma como entramos. Derrama sobre este lugar uma nuvem de glória e poder, ó Deus. Abre os ouvidos do nosso coração e tudo aquilo que Satanás arquitetou contra nós está repreendido agora em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e quem não ouve não é transformado. Por isso eu quero repreender espírito de sono, cansaço, ó Deus, em nome de Jesus. Que todos nós possamos ouvir aquilo que de fato o teu Espírito diz. Porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Eu falo nessa noite de um Pedro que desistiu de ser discípulo. Quando Jesus entra na vida de Pedro, Pedro teve uma pesca frustrada. A noite inteira ele não pegou nada. Jesus entra na vida de Pedro, manda ele voltar para o mar, manda ele lançar a rede, e Pedro volta com o barco cheio de peixe. Você se lembra disso? Mas agora, quando Jesus não está mais presente fisicamente no meio deles, a primeira coisa que Pedro faz é o quê? Voltar a pegar as redes. Primeiro Jesus se encontra com Pedro e diz: larga as redes que você vai ser pescador de homens. Agora Jesus sai de cena, eles ainda não tinham estado com Jesus, e Pedro volta a pegar de novo aquilo que Jesus tinha mandado ele abandonar. Um dos caminhos da restauração é você entender que você não pode se amigar com coisas que Deus já mandou você largar. Uma das coisas que Deus tem para você nessa noite é você entender que aquilo que você está segurando nas mãos, há muito tempo já foi ordem dada para você deixar de lado. Se Deus já falou do tamanho da sua língua e ela continua grande, talvez você precise deixar suas redes aqui nessa noite. Se o seu caráter continua o mesmo que há 10 anos você tem orado para Deus mudar, talvez você precise deixar Deus tratá-lo nessa noite. Jesus diz para Pedro quando se encontra: larga esse negócio de peixe que você vai pescar coisa sobrenatural. E aí quando a coisa apertou, Pedro quis voltar a fazer as coisas com as próprias mãos. É isso que acontece comigo e com você quando não sentimos Deus. Quando não sentimos Deus, era o momento em que deveríamos louvar, adorar, buscar de uma forma sobrenatural. E aí a gente começa a fazer as nossas coisas com as nossas próprias mãos. Não, eu tenho uma vida com Jesus, eu recebi o ministério, eu larguei tudo. Mas na primeira oportunidade que a despensa está vazia, volta a procurar um emprego para trabalhar. Não vive o sobrenatural. Se você quer o sobrenatural, comece a buscar Ele. Nem que para isso você precise enfrentar a sua despensa vazia. Eu estou voltando para Campos amanhã. Para minha casa que eu nem conheço, porque a que eu tinha até antes de eu vir aqui eu já não tenho mais.
Nós precisamos lançar mão das nossas redes. É gente que vive com Jesus, mas continua com aquelas coisinhas carnais ali com Ele. A rede nem é vista, mas ela está dobrada. Quando tudo der errado, eles voltam a pescar de novo, a lançar ela no mar. É sobre esse Pedro que eu estou falando. Eu estou falando sobre Pedros, que representa a mim, a você, estão sentados aqui nesse templo, nessa noite, que já oram por orar, cantam por cantar, pregam por pregar, e já estão aqui nessa noite só por vir. Porque as redes estão de volta nas suas mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, mesmo Pedro desistido do ministério, de ser discípulo, de continuar acreditando em tudo aquilo que Jesus mostrou com milagres, porque nem sempre milagre é suficiente para mim e para você. Jesus não desistiu dele. Jesus não abriu mão de ter Pedro com ele. Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão do seu talento, da sua mente, do seu coração. Jesus não abre mão da sua voz. Jesus não abre mão do seu corpo, que é o corpo dele aqui na terra. Jesus não abre mão do seu ministério. Jesus não abre mão da sua alegria, da sua consciência, da sua paz de espírito. Jesus não abre mão da sua felicidade, do seu casamento restaurado. Jesus não abre mão da faculdade que você está pensando em desistir. Jesus não abre mão do trabalho que você está pensando em deixar de lado. Jesus não abre mão daquilo que pertence a você, porque Ele te ama. E Ele não te ama porque você ora bonito, porque você canta bonito, porque você vem na igreja. Ele te ama porque você é obra das mãos dEle. Ele te planejou, Ele te sonhou, Ele te quer. Mas não do jeito que você está. E você sabe como você está. Você sabe como está a sua mente, o seu coração. Quando eu orava por vocês aqui nessa tarde, Deus falava diretamente sobre pessoas específicas que precisam de cura na sua mente, no seu coração, na sua vida, porque andam, mas não saem do lugar. Você pode até acreditar que você veio por vir, mas o Espírito Santo te trouxe para um tratamento. Embora sejamos muitos aqui, não se engane, o negócio é com você. Porque se você for ler essa mesma história aqui no livro de Marcos, você vai ver Jesus dizendo assim: avise aos discípulos e a Pedro. Por que ele não fala assim, avise aos discípulos e acabou, Pedro viria porque ele é discípulo? Por que ele diz, avise aos discípulos e a Pedro? Porque tinha um tratamento especial com aquele ali. Embora sejam muitos, eu quero falar com você em particular. E é assim que Deus está fazendo nessa noite. E o caminho para você é restauração. Restauração para quê? Eu não consigo ver. Ninguém aqui tem, eu não tenho capacidade de saber da sua vida, do seu coração, do seu casamento, do seu trabalho. Mas eu tenho a sensação de que talvez seja por causa desse pecado escondido. Que você não esconde por maldade, mas porque você não consegue deixar. Por essa vergonha, por essas dores do passado, por essa maquiagem. Que maquiagem, pastor? Aqui a gente tem facilidade de ter, né, irmãos? A gente às vezes chega sorrindo na igreja, abraçando todo mundo, com o nosso coração destraçado. Aí você pergunta, paz, irmão, tudo bem? Tudo maravilhoso, aleluia, glória a Deus, só vitória. Mas por dentro você é o maior dos derrotados. Você vai nas igrejas, está lotado de teólogos, sabe tudo da Bíblia. E eles se sentem até no poder de sentar e analisar o que o outro está falando, só não tem Deus. Eles conhecem tudo sobre Deus, mas não a respeito de Deus. Precisa de restauração. Porque é um Pedro que tem a letra, mas o Espírito já foi embora há muito tempo. Tantos jovens aqui nessa noite, os jovens sofrem tanto. Nesse mundo, é muita luta, é muita música, é muita televisão, é muita ideologia, é muita influência diabólica. Talvez, não sei, seja sobre o sopro da faculdade, né? Que Deus está falando essa noite. Quantos jovens, ungidos, cheios de Deus, ficou na faculdade, foi um período, foi suficiente. Não sei, mas Deus está falando no seu coração, amém?
Qual é o caminho da restauração? Estou caminhando para o fim, não quero falar muito. Quero que você saia daqui guardando o máximo no seu coração para falar com Deus daqui a pouco. Qual é o caminho da restauração espiritual? O que Jesus usou na vida de Pedro, que ele vai usar da mesma forma aqui nessa noite? Os passos. Em primeiro lugar, Jesus vai atrás de Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ovelha perdida não volta para rebanho. Ovelha perdida não volta sozinha. E não se engane, tem mais gente perdida sentado dentro do que batendo cabeça fora. Tem mais gente com Bíblia na mão perdido do que vocês possam imaginar. E Deus nessa noite, ainda que no meio do rebanho, todo mundo no aprisco, Ele pega de volta para Ele. Não basta estar dentro do aprisco, tem que estar pertinho do pastor. Então Jesus, ele vai atrás, ele não abre mão, como talvez você esteja pensando em abrir do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu parente, do seu cunhado que adora ficar com uma gaiola de passarinho pendurado o dia inteiro, no busca trabalho, da tia fofoqueira, da colega da faculdade que fala demais, daquela que ninguém gosta de sentar com ela, daquele pastor que caiu, pecou, agora está excluído, daquela pessoa que você sabe nessa noite, nessa hora que você não pode abrir mão, e você sabe quem ela é, porque ela é alvo das suas críticas. Deus não desiste de ninguém, e Ele não desiste de você, porque através de você outros virão. Não desiste de ninguém, não desiste dessa igreja, não desiste desse ministério, desse pastor. Não desiste do seu casamento. Jovem, não desiste dos seus sonhos. Em primeiro lugar, Jesus vai atrás. Em segundo lugar, Jesus não aponta os erros de Pedro quando encontra com ele. Parece muito bobinho o que eu estou falando, mas nós temos tanta facilidade de, às vezes, esperar o outro errar só para dizer assim: eu te avisei, eu estava certo. Como nós pastores precisamos tomar cuidado com isso. É a esposa que só está esperando o homem cair, para quando ele cair, ela abrir a boca para afundar mais um homem. Nós temos facilidade de ficar lembrando as pessoas das quedas dela, só para provar que nós estamos certos e estamos mais além. E quando Jesus volta para Pedro, eu não vejo Jesus fazendo esse tipo de coisa. Ele podia, ele é Deus, ele é um líder, que ouviu do seu liderado, sobre não ser abandonado, e é abandonado. Ele podia, tinha autoridade, mas não fez. Ensinando para nós que não cabe a nós acusar, cabe a nós acolher. Não cabe a nós acusar ninguém, porque, pelo que eu estou vendo, não tem juiz sentado aqui. Há um juiz supremo no trono da glória. E ele cabe o julgamento, irmão. Pior do que isso, você próprio se julga. Quando você diz que para você mesmo não tem mais jeito. Você tira do seu coração o trono de Deus e coloca a sua sentença. Para de se sentenciar, porque o que você precisa 2000 anos foi derramado na cruz do Calvário. Você não pode excluir esse tipo de coisa. Jesus não atormenta a alma dele, não aponta o dedo para ele. Eu imagino que quando Pedro pulou naquela água para correr para a presença de Jesus, se fosse eu, vou falar por mim, se eu fosse Pedro, ia dar tempo, de antes de eu chegar na areia para sair do mar, de me lembrar disso. E aí Pedro deve ter imaginado assim: ele vai escrachar comigo, ele vai me esculachar, acabar com a minha raça, como diz lá em Muqui, na minha cidade. Ele vai soltar o verbo, vai me chamar de desertor, de falso, de um amigo que abandona. Mas Jesus não faz isso, porque Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, nem para apagar o último fulgor do pavio. Ele veio para fazer o que vai fazer com você nessa noite: restaurar, reanimar, reviver, fazer de novo, levantar, soprar nova vida.
E ele não envergonha, né? Eu imagino ele chegando lá no meio do povo: Pedro, chega aqui, com discrição, com cuidado, com carinho, para não envergonhar, porque quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. E essa tem que ir para os casais, né? Porque tem uns maridos e umas mulheres que eu não entendo, casal de crente. Aqui nessa igreja não acontece isso não, graças a Deus. Mas nas que eu estava acontecia. Que é um tal da mulher, dá um piricutico, uma jogada para trás, aumenta o volume. Acontece. É o marido que é um anjo santo na igreja, é convidado até para ser diácono. Mas no supermercado ele vira o diabo no momento. Trata a mulher. É sobre isso que nós estamos falando essa noite. Sobre ser de fato quem somos. E se somos o que não devemos ser, deveremos sair daqui nessa noite sendo quem Jesus quer que a gente seja. Acho que eu filosofei demais e você não entendeu. Além de ir atrás e de não apontar a Pedro, chamar ele com discrição e quietude, tratar da alma dele sem envergonhá-lo diante dos outros, Jesus faz uma outra coisa que tem a ver com a fogueira. Ele cura o interior de Pedro. E é aqui que você precisa prestar atenção. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, comece a entender a partir de agora. A palavra braseiro, diz braseiro, fogueira. A palavra braseiro aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez ela aparece em Lucas capítulo 22, os versículos 54 a 57, quando Pedro, presta atenção nesse mistério, quando Pedro nega Jesus pela primeira vez. Foi diante de um braseiro, de uma fogueira, que o discípulo que disse estar do lado do mestre e não abandoná-lo pela primeira vez, negou Jesus. E agora, no capítulo 21, no final do livro, diante de uma fogueira, Jesus recebe quem? Pedro. Por que Jesus acendeu uma fogueira para receber Pedro? Para curar o interior dele. Para curar as lembranças amargas, para restaurar a cena do crime. Foi aqui que você caiu, foi aqui que você errou, foi na fogueira que o caráter foi destruído, então vai ser aqui que eu vou te restaurar. Se foi numa fogueira que tudo deu errado, é na fogueira que tudo vai dar certo a partir de agora. E Jesus chama o discípulo da fogueira para uma conversa, e para refrescar a memória dele, perguntando para ele quantas vezes ele o amava, na mesma quantidade de vezes que ele o negou. Jesus nos chamou aqui nessa noite para te lembrar mais uma vez que você mais uma vez caiu na pornografia na internet. Jesus te chama aqui nessa noite para dizer que Ele quer apagar a internet da sua vida. Não é para te acusar e te pôr na cruz, é para acender a fogueira e reacender a chama do seu coração. Tem gente que está vindo na igreja que só tem lenha e fumaça, o fogo já foi embora há muito tempo. E ali na fogueira, ele trata as memórias amargas de Pedro. Talvez você tenha memórias amargas. O pai bruto que você teve, te bateu, te espancou. Aquela pessoa que te envergonhou em público e até hoje você sente dor. Do marido infiel, da esposa infiel, do filho perdido nas drogas. A memória amarga de que alguém que já se foi, que você amava muito, mas você ainda não conseguiu se livrar dessa foto ainda que está na sua bolsa. A pessoa morreu, mas está mais viva do que nunca na sua vida. Você está em todos os lugares, mas também está no túmulo da pessoa que enterrou e você não conseguiu se distanciar dela. Ele restaurou memórias amargas da família incrédula, de um passado de vergonha. Fez isso comigo, irmãos. Eu sofri bullying na escola. Isso é muito fácil. Talvez aqui algum desses jovens sofreu e nunca foi tratado disso. Aprove a Deus essa noite para você ser. Eu era tão magro, irmãos, tão magrinho, acho que não mudou muita coisa. Mas eu era tão mais magro, que eu passava, as pessoas diziam que a roupa estava andando sozinha. Era só o cabide, a cerca, seu Madruga e por aí vai.
E aí a gente pensa que essas coisas é só brincadeira, né? Do seu pai que passou a vida inteira dizendo para você que você é burro e que você não ia conseguir nada na vida. E até hoje você pensa que o seu destino é comer capim. Da pessoa que amaldiçoou você com palavras a vida inteira. E você está carregando essa mochila pesada até hoje. Mas pode deixar que vai para a fogueira queimar. Do líder que te feriu. Liderança espiritual que machucou seu coração. Nunca mais você foi o mesmo. Vamos para o fim, amém ou não amém? Quem está acordado, diga aleluia. Eu fui deselegante, não perguntei tempo. Mas agora eu vou correr, amém? Pedro negou 3 vezes Jesus e reafirmou 3 vezes o seu amor. Para quê? Para mostrar para mim e para você que a queda nossa tem um pouco da graça de Deus para levantar. E você não está aqui para ser humilhado, mas não se engane. Pedro também não precisou cair a 4ª. Não vamos nos amigar com o pecado para dizer que a graça cobre tudo. Não é para continuar usando a graça para continuar fazendo o que você faz. É para pegar tudo que ela tem hoje para abandonar isso de vez. A cada queda teve uma restauração, uma dose extra da graça de Deus. Você precisa ser restaurado nessa noite. Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Já conhecemos isso. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filéus. Pedro, tu me amas com amor incondicional? Não, eu te amo com amor que eu consigo amar. É humano, é o que cabe no meu coração. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? Me ama de uma forma incondicional? Senhor, eu te amo de uma forma que eu consigo te amar. Uma forma humana. E aí Jesus entende que Pedro não vai responder, tu me ágape, não consegue, é humano. Tu me ama de forma humana, Pedro, pela 3ª vez, e Pedro triste diz, eu te amo da forma como eu consigo te amar. Aquele que era impetuoso, que respondia primeiro, que queria falar bonito, agora se recolhe na sua humildade, restaurado, com o coração quebrantado, e começa a pensar antes de falar. Talvez a maior restauração na sua vida nessa noite é o dom que Deus vai te dar de ficar de boca fechada ou pensar 2 vezes antes de responder alguma coisa. É isso que Deus está falando conosco, restaurando as mazelas, as sujeiras, limpando, renovando aquilo que se perdeu e era nosso, fazendo de você um homem ou mulher novo, como fez com Pedro. Mas isso é só para gente humilde. É só para gente que vai chegar um tempo na nossa igreja, em nome de Jesus, vai chegar um tempo nessa igreja, antes que o pastor, que o pregador acabe de falar, não vai nem precisar se falar em apelo, porque o povo já vai se arrastar para o altar. Vai chegar um tempo que você não vai esperar alguém dizer, levante e vem à frente, não, você vai vir se arrastando, porque o Deus que mantém a glória e o poder, vai derramar poder de uma forma em você, que você vai ser tão humilde, irmão, que não vai ficar nada retido no seu coração. Nada escondido, coisa triste, angustiante, um pastor sair para fazer uma visita, e ele tem que fazer uma volta de 2 horas para a pessoa dizer, o que está há anos aprisionando a alma dela. E é esse cárcere que Deus está abrindo nessa noite. A restauração que teve na vida de Pedro, pode ter na sua também, mas é só para gente humilde. Eu vou contar uma história aqui que não está na Bíblia. Eu vou repetir de novo, irmãos. Não está na Bíblia, amém? Está na história. Eu sou muito cuidadoso. Está na história, em relatos históricos. Não está nada na Bíblia que eu vou falar agora essa história. Conta-se, a história conta por pesquisa, através da vida dos pesquisadores, que em 17 de julho de 64, Roma foi incendiada. 7 noites, 6 dias de Roma pegando fogo. 64 depois que Cristo subiu ao céu. Dos 14 bairros que tinha em Roma, 10 foram totalmente acabados, ficaram em cinzas. E os 4 que sobraram tinham a maior concentração de cristãos e judeus da época. O que deu a Nero o álibi para dizer que quem botou fogo? Os crentes. Irmãos, não tinha mais madeira para fazer cruz, para crucificar tanto crente.
Os crentes eram pendurados, pegando fogo nos postes de Roma para iluminar as noites de Roma. Paulo entrou na dança. Paulo era cidadão romano, tinha suas regalias, vamos dizer assim, no tempo de hoje ele tinha cela especial. Pedro não. Foi condenado à cruz. Só que no momento, a história vai dizer que quando Pedro, alguns contam que quando Pedro foi crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo. Tem coisas que a gente não fala, não demonstra. Talvez ele não tenha tido, ele certamente não teve a oportunidade de uma quarta pergunta de Jesus para ele: tu me ágape? Mas se tivesse, ele responderia, ali naquela cruz, de cabeça para baixo: eu te ágape. Esse tem que ser o nosso amor por Cristo. Você que hoje talvez não conseguiria fazer tanta coisa que você quer, vai poder fazer a partir de hoje, porque o seu coração não vai ser o mesmo mais. Restauração é só para quem quer, é só para quem busca, é só para quem é capaz de ouvir a voz do mestre, pular do barco e correr ao encontro dele. E sabe o que você mais precisa, embora você esteja muito tempo vindo à casa de Deus? É de um encontro com esse próprio Deus. Eu vou encerrar aqui com a imagem do discípulo da fogueira, de cabeça para baixo, provando que uma vida restaurada paga o preço que for preciso por amor a Cristo. E eu quero orar por você, que precisa de restauração na sua vida. Amém? Eu tenho dificuldade com apelo. Aí eu vou te explicar por quê. Entendeu rápido, hein, irmão? É verdade. Eu tenho dificuldade com apelo porque eu vi muita gente atender apelo no domingo e na segunda voltar a ser quem era. Você que não quer mais voltar a ser quem era, saia do seu lugar, por favor, e venha à frente em nome de Jesus. Você que entende que precisa ser restaurado. Sabe qual é a maior revelação de todas, irmãos? Você que está aqui à frente, sabe qual é a maior revelação de todas? É que Deus não abre mão de nós. Essa é a maior revelação. Feche seus olhos em nome de Jesus, abaixe sua cabeça, fale com Deus agora. Por que você está aqui diante dessa fogueira? Discípulo da fogueira, seja restaurado em nome de Jesus. Discípulo que errou, que caiu, que falou demais, que mais uma vez sujou as mãos, que mais uma vez fede o pecado, eu não te condeno, eu te absolvo, eu te amo, eu quero uma nova vida para você. Recebe isso no seu coração em nome de Jesus. Deus não te traz nessa noite para te acompanhar, irmão. Deus te traz nessa noite para restaurar a sua vida. A fogueira que era galho seco, nessa hora volta a ser chama viva em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo, da tua presença neste lugar. Visita as mentes perturbadas, ó Deus, há anos. Espírito de morte, de pequenez, de retrocesso, de angústia, ó Deus, em nome de Jesus, vai tirando toda a falência de casamento aqui nessa hora, Deus. Toda a morte de sonho desses jovens, levanta nessa hora em nome de Jesus, Deus. Visita os ventres, visita os corpos, ó Deus. Visita em nome de Jesus os corações nessa hora. E aquilo que se apagou faz voltar a ter vida. E assim, Deus, como o Senhor restaurou Pedro ali, de uma forma discreta, de uma forma amorosa, sem expor, vai fazendo isso agora. É intimidade, é no íntimo, Deus. Embora por fora a gente não possa ver por dentro, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, porque tem pessoas que vão sair daqui nessa noite, ó Pai, completamente diferente de como entraram. Tem famílias que não vão ser mais a mesma, Senhor. Tem pessoas que vão dormir essa noite que não dormem em paz há muito tempo. Obrigado, Deus. Derrama do teu Espírito sobre o teu povo nessa hora. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Adore o Senhor, querido. Deixa Ele restaurar seu coração. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Amém. Glória a Deus. Acho que todos nós, a gente pode sair daqui essa noite, mas muito feliz com o Senhor. Eu acho que Deus só traz uma palavra dessa para os Pedros, para quem Ele ama de verdade, para quem Ele realmente sabe que também o ama. E foi uma palavra que eu acho que sem medo de errar. Se alguém ficou no banco é porque realmente não quis vir, mas Deus falou com todo mundo aqui hoje. E detalhe, não teve arrodeio não, fui direto. Direto. Comigo Ele falou muito mesmo. Eu confesso a vocês que poucas mensagens aqui me faz chorar. Mas eu posso dizer que esse rapaz pregando aqui hoje, pelo menos 50% do tempo eu estava chorando. Poucas mensagens. Deus falou demais comigo aqui hoje com essa mensagem. Demais. Esse amor de Deus por nós é tremendo. Então todos nós deveríamos estar aqui à frente, chorando realmente, dizendo: Deus, nos perdoe, mas que no final a gente possa fazer como Pedro e dizer: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o Senhor. Eu não sou digno. Deus falou tremendamente. Agora, por favor, igreja, vamos levar a sério essa palavra. Leva a sério a ela. Ame o Senhor de verdade. Pastor Paulo Vitor, eu conheci quase que o mesmo tempo que vocês. Agora não conversei nada com ele sobre a igreja, nada, mas o Senhor usou ele poderosamente aqui hoje, poderosamente, trouxe um recado para mim. Eu não sei se eu trouxe para vocês, sei que para mim Deus falou muito, e eu quero melhorar muito, para um dia eu poder ser digno de poder dizer como Pedro: eu não quero morrer como meu mestre, mas podem me crucificar. A última resposta de Pedro foi essa, lá sendo crucificado de cabeça para baixo: te amo tanto que não estou fugindo mais deles, vou morrer por causa do teu nome. Vou morrer. Eu não estou entregando mais só a minha casa, só o meu carro, eu estou entregando a minha vida por amor a ti. Amém? Glória a Deus. Aqui mesmo na frente, tá bonito a gente aqui. Eu vou orar e já vou abençoar a sua vida para você ir para casa. Antes pode passar ali na cantina, fazer aquele lanche gostoso ali, e vamos voltar para casa cheio da presença do Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe uma palavra reta, uma palavra rema, Senhor. Simples, meu Deus. Não há necessidade de ninguém ter que interpretar ou achar nada. O Senhor foi muito claro para nós aqui nessa noite. Por isso, Deus, eu quero te agradecer pela vida do Rondinelli, pela vida da Kelly, tá, Pai? Que foi o canal que o Senhor usou para trazer o pastor Paulo Vitor aqui, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Paulo Vitor, da sua esposa, seus filhos, ó Pai. Deus, continua usando o teu filho com poder e com graça por onde ele passar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E que a tua presença, meu Pai, em nós, Pai, seja tão real, ó Pai, assim como foi na vida de Pedro. Deus, que por onde Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode também, através de nós,
ser a tua glória ser manifestada na terra. Pai, por isso eu oro abençoando a tua igreja. Leva-nos em paz, dá uma noite abençoada, um sono reparador e tranquilo, um restante de semana na tua presença, Pai. Muito obrigado pela tua voz, muito obrigado porque o Senhor falou muito com a gente nesta noite, Pai. Muito obrigado mesmo, Pai. Eu oro te agradecendo, pedindo que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai e as tuas consolações